Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos com Reneri Tukiri Reneri, Laitov para todos. Boa noite. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, arqueólogo, historiador, comentarista blíbico-blibista, como também comentarista das culturas blíbicas, como também da etimologia e da mitologia blíbica. Também somos comentarista da exegese avançada, como também da hermenêutica avançado. Somos comentarista também da escatologia blíbica, isso mesmo. Também somos comentarista da palavra expressão blíbica, que está lá também no meu canal para a glória de Deus. Somos também comentarista das lições blíbicas da CPAD, isso mesmo. E hoje a gente vamos fazer o comentário de mais uma pauta, mais uma enquete, mais uma paraxá das lições blíbicas dominicais. Isso mesmo, será o comentário das lições blíbicas da lição número 12, que será realizado no dia 19 de março de 2023, cujo tema é O Vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Eu coloquei aqui assim abreviado. Vivendo no Espírito na história blíbica. Isso mesmo. Deixei uma claridade melhor para um amplo mais profundo. Primeiro ponto de vista. O vivendo no Espírito na história blíbica, observamos que temos um objetivo, como também a expressão do avivamento espiritual é uma realidade na vida espiritual de muitos. O Espírito em vida de muitos. Sabemos bem, na verdade, que existem 6 elementos, 6 bases que falam como viver no Espírito na história blíbica. Primeira base é a necessário que o cristão ande no Espírito, Gálatas 5:16. Segunda base elemental é o Espírito Santo, o Espírito para experimentar a vontade de Deus. Essa é a segunda base. Romanos 12 e verso 6. Terceiro elemento, o elemental, é a alegria do Senhor é a nossa força, como se está no livro de Neemias 8 e verso 8, capítulo 8 e verso 10. Isso mesmo. Sabemos bem, na verdade, que a quarta base para viver no Espírito Santo, o Filho de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante. Romanos 8 e versículo 14. Como também a quinta base elemental, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, como também está relatado e escrito em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19 até o 20. Sexta base para o viver no Espírito. Quem ama conhece o Deus, porque Deus é ágape. Deus é amor. Isso está em 1ª Epígrafe de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Observamos que há 6 elementos, 6 pautas, 6 paraxá, 6 porções sagradas para viver no Espírito. Então, vocês aprenderam aí do outro lado que para viver ou vivendo no Espírito, existe 6 elementos, 6 pautas, 6 paraxá, 6 porções sagradas para viver no Espírito. Segundo ponto de vista, há 3 fatores importantes no viver no Espírito. O que significa andar no Espírito? Andar no Espírito significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Então entendemos que nós somos conduzidos pela vida espiritual. Segundo fatores importantes, os aspectos que envolvem confronto entre a carne e o espírito. Terceiro, fatores importantes do viver no espírito. É os dons e os frutos do espírito que predica
a essência para a vida e um caráter cristão. Olha só. Observação. Paulo conclui que somente a graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo na vida de um cristão, para dar poder, resultar na obediência de Deus, como está escrito em Romanos 8 e verso 1. Olha que coisa tremenda. Terceiro ponto de vista. Pergunta que ao aluno quais são as práticas que a Bíblia ensina para que o cristão vença essas batalhas que diga-se da passagem que parece ser tão injusta. Romanos 7, verso 8. Implica a objetivo, mas o pecado tomado ocasião pelo mandamento operou em mim em todos tipos de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Olha só que interessante. Então a gente faz uma análise e na análise a gente percebemos isso. Anelo de prazeres sensuais que confunde o amor com cobiças de bens, ou materiais ou físico. O desejo imoderado de satisfazer a sensualidade e forte apetite sensual, ou seja, intensos dos bens materiais e físico. Olha só então o que significa toda essa dobrada, né? Esse ciclo. Então, vejamos outra observação. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, então não esqueça disso. Não tem como agradar a Deus aqueles que estão na carne. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós. Ore, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha só que interessante. Segunda observação. Terceira observação já foi falada. Quarta observação. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isso mesmo. Por causa da justiça de Deus, da sua misericórdia. Quarto ponto de vista. O apóstolo João ensina em sua carta: aquele que diz que está nele também deve andar com ele. João, primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 6. A carne versus espírito. O termo espirituais é a maior luta da vida do cristão, salvo a natureza carnal, herdando de Adão, porém vem o segundo Adão. Então a gente acaba entendendo que da natureza carnal, herdando, né, a porção do primeiro Adão. Porém, vai vir e veio o segundo Adão, que é o Adão perfeito. Você sabia disso? Que existe 2 Adão na Bíblia? O primeiro Adão é o Adão e o segundo Adão é Jesus Cristo. Isso mesmo, se você não sabia disso, fique sabendo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Olha só que observação interessante. O termo carne no grego vem da palavra sarish, que significa natureza decaída do homem. A pergunta que não me deixa calar: qual você prefere, viver no primeiro Adão ou viver no segundo Adão? Essa é a pergunta que não me deixa calar. Você prefere dar atenção para o primeiro Adão ou para o segundo Adão? Obedecer o primeiro Adão ou obedecer o segundo Adão? Essa é a pergunta que não me deixa calar. Mas sabemos que muita gente obedece ao primeiro Adão. Estão herdando, uma herança, sabendo que veio a um segundo Adão.
Quinto ponto de vista: ter uma vida espiritualmente avivada e andar no espírito é viver de acordo com o ensinamento bíblico. O termo espirituais e confronto entre a carne e o espírito traz da maior luta da vida do cristão. Sexto ponto de vista: a Bíblia é o amor e caridade, como diz no grego, ágape. O gozo é chara, ou clara no grego. O gozo é clara no grego. A palavra paz no grego é inere. Longanimidade no grego é makaroite. Benignidade no grego é overestote. Mansidão no grego é prautes. Mansidão no grego é prautes. Temperança no grego é igagareteia. No grego quer dizer temperança. Sétimo ponto de vista: o sentido do verbo andar na Bíblia. O verbo anda na Bíblia, o sentido do verbo tem o sentido figurado de viver, é a prática na vida espiritual. A natureza carnal é o alimento, ou alimentado, herdando Adão e alimento dele. A característica essenciais para a vida e o caráter cristão são características essenciais para a vida, caráter de um cristão. O termo bíblico carne no grego é charish, natureza caída. E o que dizem temperança no grego é ikarateia, que quer dizer autocontrole ou domínio próprio. Então, sabemos bem na verdade que todo esse conceito da 12ª lição, o vivendo no Espírito, na história bíblica, ou vivendo no Espírito, temos todo esse conjunto de entendemos que temos que estar embasado para a glória de Deus. Este é mais um comentário das lições bíblicas de número 12, que será realizado no mês de março, dia 19 de 2023. Aqui quem fala é o vosso amigo evangelista André Santos e deixo todos um Shalom La Rema Shalom.